Paula Espírito Santo compara a ação policial no Bem Formoso ao célebre arrastão de Carcavelos por causa de uma fotografia. Susana Peralta analisa os problemas da nomeação de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo. Cecília Meirelles defende que Marcelo Rebelo de Sousa deveria concretizar o que diz, porque discursos redondos afastam as pessoas da política. Trazemos ainda na rúbrica Papel Selado a opinião de Helena Roseta sobre o novo decreto-lei com impacto no mercado da habitação. São os comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição Os dos comentadores, a primeira deste ano. Foi? Porque estava aqui o senhor a repetir a dose, mas não é preciso. Bom ano! Bom ano! Bom ano! Caros amigos, bom ano a toda a gente que esteja a ver-nos ou a ouvir-nos. Que 2025 vá para o lado bom, para o lado da luz, não para o lado negro. Para o lado da força. Como é que é essa Guerra das Estrelas? Para o lado negro da força. Não é só a Guerra das Estrelas, também é um podcast ao qual eu já pertenci. É verdade, tens razão, sim senhor. Não me estava a lembrar dessa. Sabes que a Guerra das Estrelas foi muito influência na minha infância. Foi o primeiro filme que eu vi no Império, no cinema Império, que agora está entregue a outras coisas. Bom, vamos a assuntos sérios. O caso da rusga policial no Martim Muniz, na Rua do Bem Formoso, continua a dar que falar. A politicóloga Paula Espírito Santo resolveu dizer o que vamos agora ouvir. O modus operandi, aliás, se nós formos ver, nós estamos a falar de uma freguesia, a freguesia de Santa Maria Maior tem cerca de 11 mil residentes. Aquela fotografia que tem uma intenção nitidamente de desencadear uma reação política, aquela fotografia tem cerca de 20 a 30 pessoas. E se nós formos identificar, isto lembra-me um bocadinho aquela história do arrastão que tinha acontecido há uns anos na praia de Carcavelos, que uma jornalista da RTP, Diana Andringa, vem contextualizar. No dia seguinte, eu moro perto, a praia estava deserta e não tinha havido arrastão nenhum. Eram alguns miúdos que tinham feito 1 ou 2 furtos e não era a praia que estava, como aconteceu também em notícias no Rio de Janeiro, não havia uma onda de assaltos. Foi um pequeno grupo e não foram 500 pessoas, como se dizia. Aqui também é preciso contextualizar a operação. A questão que se coloca é se não houvesse aquela fotografia, se tinha havido todo este aparato em que há nitidamente um aproveitamento político da esquerda à direita. Ora bem, vou começar por ti, Paulo. Então, isto afinal é uma fake news? Para Paula Espírito Santo, não é? A questão é que Paula Espírito Santo cita o documentário de Diana Andringa, mas parece que não viu o documentário. Ou então não percebeu nada, não é? Porque numa situação estamos a falar de algo que não aconteceu e nesta situação do Bem Formoso é evidente que aconteceu, portanto há fotografias, portanto não é no singular uma fotografia, há fotografias, há vídeos, portanto se na fotografia só cabem 20 pessoas não quer dizer que se tenham apenas 20 pessoas sido sujeitas àquela humilhação, embora 20 pessoas seja assinalável de qualquer das formas, não acho que isso reduza o problema, mas esta comparação para mim é um perfeito disparate e só faria sentido comparar os dois casos se estivéssemos a analisar ficções policiais, porque a narrativa que vingou na altura do arrastão foi sustentada por uma série de declarações de responsáveis da polícia, não é? E que depois, posteriormente, foram desmentidas. Portanto, esta informação está no documentário, que está disponível online, portanto, pode ser visto, demora cerca de 20 minutos, e quem não conhece tem aqui uma boa oportunidade de refletir. Eu tive, a partir destas declarações, mais uma oportunidade de rever o documentário e tem muitas ligações com este período que estamos a viver neste momento, com esta ligação que se faz entre imigração e criminalidade. Podemos também ver isso a partir deste documentário. Mas isto, enfim, trazer aqui esta comparação não abona nada a favor da polícia, pelo contrário, também trazia aqui esta questão do contexto, que também é levantada. Não nos falta contexto para analisar esta intervenção. Aliás, antes sequer da AD formar governo, já durante a campanha eleitoral, já tínhamos essa colagem da imigração à criminalidade. Portanto, não é algo que venha apenas a partir deste momento. E em cima disto, há aqui esta questão de
Paula Espírito Santo não ver nenhum problema nesta intervenção, portanto, dizer que ela foi planeada há meses, portanto, está tudo certo, faz tudo parte do modus operandi, conforme a própria diz, mas eu gostaria de perceber se, em vez destas pessoas, desta comunidade muito específica que estamos aqui a ver, pessoas migrantes, de pele escura, se em vez deste grupo de pessoas nós tivéssemos um grupo maioritariamente de pessoas brancas, se Paula Espírito Santo continuaria a achar que esta foi uma intervenção legítima, ou se pelo contrário há certos corpos que, enfim, se normalizou serem suspeitos e então vamos entender que há aqui uma sustentação, uma fundamentação, que há suspeitas fundadas para esta intervenção. Se elas existissem, entendo eu que os resultados desta operação, tal como outras ações que têm sido realizadas nas últimas semanas, já desde o ano passado, do final do ano passado, que teriam resultados mais substanciais e não é isso que, de facto, nós temos observado. Nuno, é normal este tipo de operações policiais? Ou achas que é normal? Infelizmente, são operações que se consideram normais para gente que é pobre, e para gente que é negra e para gente que é imigrante. Na realidade, esta operação de Bem Formoso não foi uma operação única. Nós temos bairros onde isso sucede uma vez por mês, ou até com uma regularidade maior. Mas, de facto, essas operações não existem na Avenida de Roma, não existem na Quinta da Marinha, existem sempre em bairros e em localidades onde existem pessoas que acham que pela sua existência já são suspeitas. E mesmo que se prove o contrário, são igualmente suspeitas. De facto, Paula Espírito Santo tem razão numa coisa, quando ela diz que as duas situações são iguais. São duas situações de criminalização de quem é pobre. Quer dizer, no Arrastão houve uma criminalização a partir de imagens que não eram aquelas e não traduziam aquilo, e criminalizou-se, disse que havia um conjunto de jovens negros a assaltar uma praia inteira, pois provou-se no documentário e em trabalhos mais sérios que isso não tinha acontecido, e aqui há uma criminalização dos imigrantes do Bangladesh, da Rua do Bem Formoso, sendo uma criminalização do ponto de vista policial completamente idiota, porque, como é óbvio, não são, se a desculpa era que houve em 2 anos 52 assaltos com faca naquela rua, os suspeitos daquilo não seriam certamente os comerciantes que trabalham naquela rua, que são oriundos do Bangladesh. Portanto, quer dizer, aquela operação teve como resultado pífio a prisão de detenção de 2 pessoas, uma por roubo e outra por ter uma arma proibida de 17 centímetros. Não foram certamente os comerciantes do Bem Formoso, as centenas de pessoas que eles encostaram à parede, que são responsáveis por essa situação. Portanto, se houvesse necessidade do ponto de vista policial de acudir a essa situação, tem a ver com iluminação, com presença policial. Se houvesse uma necessidade e uma forma social de resolver a questão, como é que ele está associado ao consumo de droga, nomeadamente ao crack, que é, aliás, um consumo de droga que naquela zona existe, não de agora, mas há dezenas de anos, então teriam sido feitos outro tipo de medidas. O que é absolutamente ridículo é que se está a criar uma ideia da subida da criminalidade, quando a criminalidade nos últimos dezenas de anos tem baixado, as estatísticas dizem isso, todas as estatísticas de criminalidade afirmam isso. Aquilo que acontece neste momento é que a criminalidade voltou ao ponto que estava antes da pandemia, não que tenha aumentado, e ela não está associada de modo algum aos imigrantes. Todas as estatísticas demonstram o contrário. Mas aqui, de facto, há uma imagem que significa uma realidade, que é encostar dezenas de imigrantes à parede para uma operação para dizer que a imigração está ligada ao crime. Quando foi do Arrastão, eu dirigi um jornal que fez capa com o Arrastão e tenho a dizer, aliás a Paula já referiu isso, que as informações todas que publicámos, inclusive a própria fotografia que aquele jornal e outros publicaram a ilustrar esse tal dito Arrastão, foi com base em informações oficiais, informações dadas pela polícia. E nós acreditamos. De facto, depois a Diana Andringa desmontou isso, pôs, aliás, a própria polícia a falar no documentário e a dizer coisas contraditórias e a acabar por se desmentir a si próprio. E isso
Ou seja, levantar a questão do arrastão levanta a questão da própria fiabilidade daquilo que a polícia às vezes diz, e isso é um dos aspectos graves que, aliás, aconteceu ou estará a acontecer no caso da morte do Odair Muniz, com a história da faca e do comunicado que falava da faca que afinal parece que não existe, ou que nunca existiu naquele incidente que levou à morte do Odair Muniz. Aliás, isto é uma sequência ao longo deste ano, de facto, bastante preocupante, porque começámos no Porto, salvo erro em maio, com um grupo de neonazis a espancar imigrantes na rua, no 24, no campo, como é que se chama a zona? Agora não me lembro do nome da Campo zona. Alegre, não é? Sim, mas eu não sou do Porto, não conheço bem aquilo, e depois não engano nas ruas. Mas foi em maio. Depois tivemos o julgamento da Cláudia Simões, não é? Em que o polícia sai libado e ela é que sai com uma condenação quando ela foi agredida pelo polícia e fez uma acusação nesse sentido, tudo por causa de um passo social de uma criança, não é? Num autocarro. Depois tivemos a morte do Odair Muniz, num incidente com 2 polícias, a seguir em outubro, não é? A seguir uma rebelião, digamos assim, em alguns bairros à volta de Lisboa. Neste momento já temos os supostos, os alegados e acusados, e alguns em prisão preventiva, líderes desses distúrbios. E sobre o que se passou com o Odair Muniz, foi um caso que envolveu 3 pessoas, uma delas está morta. Continua-se a investigar e ainda não se sabe muito bem o que se passou, e não há acusação, e o IGA ainda vai agora interrogar os polícias, e portanto tudo isto cria uma sensação que de facto há 2 pesos e 2 medidas na forma como a autoridade e a justiça funciona, e isso não é bom para esta sociedade. E estas operações policiais, também o argumento que está a aparecer muitas vezes, isto são operações normais, acontece nas discotecas, Bom, se é normal, não devia ser. Se isto é normal, então é preciso tomar medidas para deixar de ser normal, porque não me parece normal encostar pessoas à parede que não são suspeitas de nada durante 1 hora ou 2. Não me parece normal. Não é? Portanto, supostamente este não é um Estado policial. Bom, é um assunto que infelizmente não me parece que vá... Já agora sobre os crimes. De facto, em 2014... houve, em crimes violentos, houve cerca de 19 mil crimes violentos, é o que diz o relatório de segurança interna. O ano passado, que são os últimos números que temos, houve 14 mil. Portanto, onde é que está o crescimento do crime violento? Porque são mais 700 do que em 2022. São mais 741 crimes, mas um crescimento de 741 crimes de um ano para o outro, num universo de 14 mil crimes, é algo que leva a que se passe a ter um Estado policial? Francamente, há aqui qualquer coisa que não está bem. Bom, podemos mudar de assunto? Vamos a isso? Vamos lá a isso. Então, outro tema que ocupou a véspera de Natal, o dia seguinte ao dia de Natal, e o espaço televisivo que havia, porque também não havia muito mais para falar, foi a abortada nomeação de Hélder Rosalino, que iria ser transferido do Banco de Portugal para a Secretaria-Geral do Governo, para ganhar 15 mil euros, ou cerca de 15 mil euros por mês, e isso depois acabou. Susana Peralta analisou este problema e levanta algumas questões interessantes. Vamos ouvir. Agora, relativamente ao caso concreto de Hélder Rosalino, há aqui vários problemas. O primeiro problema é que o Governo fez um diploma legal para enquadrar esta nova função no verão ou no início do outono e veio alterá-lo na véspera da nomeação de Hélder Rosalino, alterando designadamente a situação remuneratória e, portanto, fazer leis à medida, independentemente das qualidades de Hélder Rosalino, que eu devo dizer que desconheço, mas confio obviamente na apreciação do Miguel, é grave e é um sinal de más instituições, no fundo. Mais práticas. De mais práticas, não é? Sobretudo tendo em conta esta questão depois do processo de nomeação e de como é que é feita a escolha de Hélder Rosalino. Portanto, isso é um enorme problema. O Governo alterou a lei no dia 26 de dezembro,
ainda por cima uma alteração legal no dia 26 de dezembro, presta-se, digamos, a interpretações de porque é que fazes isso no dia a seguir ao Natal, dá a mesma ideia, que é para ninguém reparar nisso, posso estar enganada, para depois no dia a seguir vir nomear Hélder Rosalino com uma possibilidade de ganhar mais, aparentemente, 160% acima do que era previsto inicialmente para esse cargo. Portanto, isso é desde logo um problema. Depois há a questão das portas giratórias, quer dizer, nós temos um problema de independência dos reguladores e, de facto, ir buscar uma pessoa ao Banco de Portugal diretamente para um cargo desta importância de coordenação administrativa e política da função governativa, não necessariamente do governo, portanto isto não devia de facto ser um cargo político, também me parece bastante problemático. E depois eu sou sensível à questão do salário, ou seja, eu não acho que seja completamente irrelevante o salário ser pago ou não pelo Banco de Portugal, porque apesar de ser verdade que é tudo do perímetro do setor público e tal, a verdade é que os reguladores independentes também têm que ter um orçamento independente. E termos agora, de repente, neste sistema de portas giratórias, começar a ter uma série de salários pagos pelos reguladores a cargos exercidos junto do Poder Executivo, para mim parece-me que é ainda mais problemático. Nuno, que dizes sobre portas giratórias? Muito pouco. Muito pouco. Não, eu acho que aqui houve duas discussões que se sucederam a esta. E indo para além da Susana Peralta e da questão da independência dos reguladores, que eu não os acho nada independentes. Na realidade, a ideia de regulador é para tirar do controle democrático e político determinadas instituições, nomeadamente o Banco Central, é para tirar da possibilidade de serem democraticamente julgadas determinadas instituições que passam a ter a liberdade absoluta para exercerem a ementa do neoliberalismo. Portanto, não vejo aqui estas questões da independência, mas vejo uma questão que foi discutida, que é a questão do dinheiro. Há muita gente que aponta no comentário de que nós devíamos ter as melhores pessoas na política e para isso devíamos pagar-lhes o ordenado que pagamos aos administradores das grandes empresas, porque supostamente esse é o padrão dos salários dos mais merecedores. Eu tenho muitas dúvidas nessa ideia e na ideia subjacente que todos os políticos devem vir das grandes empresas e da administração das grandes empresas e devem vir das universidades de topo e devem vir de uma classe social de topo. Acho que um dos problemas da nossa política é exatamente o contrário. Ela estar afunilada e quem vive as vidas normais da população não estar na política, não estar no Parlamento e não estar no governo. E é duvidoso, do meu ponto de vista, que num critério e numa sociedade em que há pessoas que só sobem o seu salário quando sobe o salário mínimo e que estejam 20 ou 30 anos nesta situação, nós tenhamos uma classe política que tenha as regras ditadas pela administração de alto coturno. Acho que também é demagógico dizer que os políticos não devem ter os salários recuperados, os cortes da troika, mas acho que há aqui uma questão importante, que é as pessoas não são honestas, nem competentes, nem politicamente motivadas por ganharem muito dinheiro. Essa ideia, se ganharem pouco são corrompidos, então são corrompidos por mais milhão, menos milhão. Mas acho que há uma longa discussão sobre esta questão do Rosalino, que vai para além do Rosalino, que aliás neste momento foi substituído por um ex-ministro do PSD, já nem de economia é de direito e que teve várias posições, nomeadamente no Centro de Estudos do PSD. Fala. E que tem 70 anos já agora, portanto foram buscar a reforma, imagino eu. Portanto, há esperança para mim. Diz? Há esperança para mim. Bem, eu ainda estou um bocado distante, portanto é bom mesmo ir alimentando esperanças. Bom, eu aqui pegaria, se calhar não tanto nesta questão do salário, se bem que eu não sei porque é que não se diz 16 mil, porque aquilo é quase 16 mil e não 15 mil. Ainda são 905 que fazem bastante diferença porque são superiores ao salário mínimo, mas esta questão da Susana Peralta falar nas práticas institucionais, não é? Nas más práticas, para mim deve pesar nas análises que são feitas, até porque mudam-se os nomeados, mas e depois permanecem os maus hábitos. E o que a prática demonstra é que este governo, o que é que ele tem feito? Ele opta sempre por fazer as coisas à socapa, portanto tem sido esta prática, não apenas deste governo, também diga-se de passagem, porque sabe que a transparência não o favorece.
Portanto, e quando é apanhado, o que é que diz? Quando é apanhado em falso, opta sempre por fazer este discurso de vítima, portanto, está a ser vítima de maus juízos alheios, porque tem sempre as melhores das intenções. Neste caso, a melhor das intenções era poupar dinheiro aos cofres do Estado. Há sempre qualquer coisa que nos está a escapar e que o governo sabe melhor como fazer. E depois esta ideia também de que as pessoas, conforme nos estava a dizer, as melhores pessoas são aquelas que estão naquele círculo de proximidade, também é uma coisa que me incomoda bastante, porque por esta ordem, não é? Por esta lógica, nunca teremos uma renovação que é desejável, continuaremos a ter estes recursos a pessoas que já estão na reforma, portanto, foi isto que aconteceu aqui neste caso, e eu gostaria, não é? Gostaria que se quebrasse um bocado esta lógica que se vende ao país de que só existem aquelas pessoas, ou de que determinados cargos da administração pública e também de governação só podem ser assumidos por pessoas com um perfil muito, muito, muito específico e que tem que ver exatamente com aquilo que o Nuno estava a trazer, com o tal currículo, que enfim, que vale o que vale. Eu quero ver competências, quero ver trabalho, e o que é facto é que o currículo da pessoa que não assumiu, do Hélder Rosalino, deixa muito a desejar, tendo em conta que foi um dos carrascos da Troika, portanto, ou melhor, nosso carrasco ao serviço da Troika. E, enfim, digo isto também, terminando, eu não percebo sequer a circunstância do enquadramento de Hélder Rosalino no Banco de Portugal, porque depois há um tal comunicado em que se refere que, saindo Hélder Rosalino, que entretanto não se confirma, saindo Hélder Rosalino, que aquele lugar não ia ser substituído. E eu não consigo perceber então o que é que aquela pessoa está ali a fazer. Se uma pessoa que custa este dinheiro ao Banco de Portugal não está, pelos vistos, a fazer grande falta, tanto mais que saindo ninguém o vai substituir, o que é que permanece lá a fazer? É uma dúvida que eu tenho e que não vi ser respondida. Eu, apesar de tudo, vou falar um bocadinho de portas giratórias. Hélder Rosalino pertenceu a um governo, aliás, Mário Centeno pertenceu a um governo e foram para o Banco de Portugal, que é um regulador da economia do país. E que supostamente, como não está a dizer, é inventado este tipo de reguladores para ser independente em relação ao poder político, ou seja, não ser escrutinado politicamente. Mas depois, quando acabam as suas carreiras, voltam para a política. Portanto, há aqui, de facto, uma promiscuidade, que esta até será das menos graves, porque depois, quando começamos a ver a banca privada e o setor financeiro, as voltas que estas pessoas dão são ainda muito mais estranhas, ou as telecomunicações, por exemplo, ou a energia, por exemplo. Tudo isso depois reflete-se em legislação e contratos que levam a coisas tão estranhas como a EDP não pagar impostos quando vende uma barragem, coisas deste género, não é? E, portanto, há de facto aqui um problema de portas giratórias que o poder político tem a obrigação de tentar combater e eliminar. Mas, infelizmente, a maior parte do poder político está nas mãos das pessoas que frequentam estas portas giratórias e o resultado está à vista. Depois também gostava de falar de salários. Eu fui ver, graças ao Polígrafo, esse grande site de informação, fui ver os salários então do governador do Banco de Portugal para ter uma noção se de facto ganha-se assim tanto em Portugal ou ganha-se tão mal em Portugal como isso. Então a comparação de facto é interessante. Há um problema na Europa em relação a isto, porque o Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, o equivalente ao governador do Banco de Portugal, ganha, à taxa atual de câmbio, 197 mil euros por ano. O nosso governador do Banco de Portugal ganha 237 mil. O do Banco Central Europeu, 401 mil. O do Banco de Inglaterra, 548 mil. E o do Bundesbank da Alemanha, 474 mil. De facto, se os tipos na América conseguem ter um governador do lado do banco deles, que por acaso governa o dólar, que é a moeda que manda no mundo, a ganhar um salário que é inferior ao do governador do Banco de Portugal, se calhar a distorção não está propriamente nos salários baixos desta gente, ou alegadamente baixos. Depois, eu também acho que os políticos devem ganhar bem, mas o que me interessa mais é de facto a origem desses políticos, e parece-me que a origem
não pode ser, como o Nuno diz, só pessoas da economia empresarial e das faculdades de Direito. Não é? Tem que ser pessoas que representem o país. E é isso que faz falta. E a correção dos salários dos políticos tem que estar alinhada com a correção geral dos salários do país. Portanto, a progressão que os políticos podem ganhar, na minha opinião, em carreiras que devem ser também estruturadas e dignas, tem que acompanhar a própria evolução geral do país e não aquilo que os 10% que ganham mais no país conseguem obter. Tem que corresponder à sociedade e não ao setor mais favorecido da sociedade. E, portanto, parece-me também, desse ponto de vista, o debate está um bocado distorcido. E pronto, era o que eu tinha a dizer. Vamos mudar de assunto? Então, o assunto é outro assunto de Natal, a comunicação de fim de ano. Não é bem Natal, é fim de ano. A comunicação de fim de ano do nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. E uma declaração que Cecília Meirelles fez sobre este assunto. Ora, há aqui uma crítica que Marcelo Rebelo de Sousa faz e que eu acho que devia ter sido concretizada, porque ele diz que a Europa está a ficar para trás. E eu acho que é verdade, e acho que é sobretudo verdade do ponto de vista económico. Aliás, o Miguel Prata Roque também diz isso. E eu acho que isto tem muito a ver também com a política europeia, que é uma política, do meu ponto de vista, excessivamente burocrática, excessivamente regulamentadora, eu não diria reguladora, eu diria regulamentadora, e que aposta nesta política de fomento económico completamente à base de fundos. Parece que o segredo para a Europa crescer economicamente é distribuir fundos. Eu acho que está na altura da Europa perceber que isto não funciona, não tem estado a funcionar. O resultado prático disto é que, em relação a outros blocos como os Estados Unidos ou como a China, a Europa tem estado a perder competitividade, tem estado a perder inovação, tem estado a perder em conhecimento. E, portanto, convém fazer aqui uma inversão rapidamente e acho que tem que ser concreto nisto e também naquilo que nós queremos, porque eu acho bem que Portugal aproveite os fundos que estão disponíveis, mas eu gostava, e acho que toda a gente gostava, que Portugal, no futuro, não fosse um país que precisa de fundos para a coesão, fosse um país que já está acima da média da europeia. Esse é que é o sonho, esse é que é o objetivo, mas a verdade é que nós estamos há 20, 30 anos a receber fundos e aparentemente somos sempre um país da coesão. Nunca somos um país que seja contribuinte líquido. Quem me dera que Portugal fosse contribuinte líquido, porque isso significaria que nós vivíamos melhor do que a média da União Europeia. Assim vivemos pior. E como é que se chega lá é que eu acho que é uma discussão que também tem que ser feita e convém começar a ser... Porque... eu percebo a necessidade de ser consensual e de Marcelo Rebelo de Sousa ser consensual, mas vamos lá ver. Queremos menos pobreza, mas há algum partido que queira mais? Queremos mais crescimento económico, mas há alguém que queira menos? Queremos mais investimento? Queremos pagar menos impostos? Pois com certeza que queremos, mas no meio disto tudo é preciso fazer escolhas e convém ser concreto em relação a elas, porque enquanto continuarmos só com esta conversa de discursos, depois perguntamos às vezes porque é que as pessoas se afastam da política e deixam de acreditar na política e nos partidos. Bom, se calhar é porque nós também acabamos a ter discursos redondos. Eu acho que isto, neste momento, é preciso ser mais concreto. Acho que quer Portugal, quer a Europa precisam que seja mais concreto. Olha, eu queria começar só para um início, ela fala de que a Europa está a perder competitividade, e parece que isso é verdade, os números apontam para aí, em vários setores, e a culpa é de excesso de regulamentação. Eu tenho ideia que a China deve ter regulamentação muito maior do que a Europa toda. Mas, independentemente disso, acho estranho ela não referir o processo que levou à deslocalização de inúmeras indústrias e à produção de fora da Europa da indústria automóvel, de componentes da indústria automóvel, da área tecnológica, da área dos chips, tudo isso, os europeus, porque foram à procura de mão de obra barata noutros países, quando a globalização abriu, tirou a riqueza da Europa e parece que isso não preocupa Cecília Meirelles, que o que lhe interessa é desregulamentar para libertar o fogo do capitalismo selvagem, digo eu, dentro da Europa e assim fazer-se equivaler ao que os Estados Unidos estão a fazer, por exemplo. Mas, enfim, o tema não era bem esse. Paulo, então achas que Marcelo não fez um discurso redondo? Achas a mesma coisa que Cecília Meirelles? Olha, tocou em muitos aspectos, não é? Portanto, houve ali muitos temas, portanto, o comentário geral foi justamente de que houve referências genéricas, mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu não tinha uma expectativa diferente e acho que cabe
ao governo apresentar propostas para os diferentes setores e não é o Presidente da República que numa comunicação nestes termos vai dizer como é que se vai atingir os tais objetivos que ele entende, as metas que ele entende que são necessárias. Mas e depois, em todo o caso, as palavras refletem algum pensamento e posicionamento. E eu achei interessante, curiosa, enfim, esta formulação do precisamos de menos pobreza, quer dizer, quando para mim a formulação devia ser temos de erradicar a pobreza, até porque normalmente os objetivos que são traçados são esses, não é precisar de menos pobres, não é? Porque precisar de pobres acho que só precisa quem se beneficia deles, não é? Portanto, não parece que isso seja uma boa forma de colocar as coisas. E deveríamos começar justamente por distribuir melhor a riqueza, já seria um bom princípio. Mas esta questão dos discursos redondos, pegaria por aqui. Não é isso que afasta as pessoas da política, até porque temos tido discursos completamente ocos e mentirosos e que têm bastante adesão, não é esse o problema. O problema é que há aqui uma dissonância entre aquilo que é dito e depois aquilo que é feito, aquelas são as ações dos responsáveis políticos e as pessoas distanciam-se porque entendem que não há credibilidade nenhuma, enfim, e acabam por aqueles que voltam, portanto, porque recomeçaram a votar e que já não o faziam há algum tempo, acabam por optar pelas tais propostas que se dizem antissistema. Mas, enfim, esta questão da ausência de medidas concretas é o que, obviamente, medidas que deem resposta às necessidades das pessoas, é aquilo que, do meu ponto de vista, leva a esse divórcio. E depois aqui, sobre a questão do repensar esta questão dos fundos e que a Europa está a ficar para trás e tudo mais, acho que era importante perceber porque é que ao longo desses anos todos, não é, os tais dinheiros têm entrado e não se traduzem nesse tal crescimento, nem sequer na melhoria das condições de vida das pessoas, sendo que num sistema, não me recordo de ser diferente, num sistema capitalista, não me parece que aqui o foco alguma vez venha a estar nas pessoas e estará sempre nesta questão dos números, porque mesmo quando existe alguma folga, o que nós vemos, aquilo que acontece em termos de escolhas, é que são aquelas que nunca acabam por ter como centro, como foco, aqueles que são os interesses, as necessidades da generalidade das pessoas. Portanto, mesmo que se mude aqui alguma coisa neste sistema capitalista, eu não acredito que a inversão a que Cecília Meirelles se refere, que vá produzir depois este tal resultado que nos satisfaça a todos. Nuno, também andaste a comentar o discurso do Sr. Presidente? Não, fui poupado, porque eu falei no Natal e não falei no Ano Novo, então fui poupado. Mas Cecília Meirelles faz-me lembrar sempre uma pequena história que havia com os cientistas que iam cortando as patas a uma aranha e depois diziam salta e a aranha saltava. Cortavam a última pata e a aranha não saltava e eles concluíam que a aranha ficava surda. Portanto, quer dizer, há aqui uma história que é perfeitamente surreal. Aquilo que diferencia a economia europeia da economia americana ou chinesa não é porque a chinesa e a americana têm a ausência de fundos públicos, é porque eles têm muito mais investimento público. Essa é a grande diferença. A economia da guerra americana, a economia que a Reserva Federal não tem apenas que manter a inflação, mas manter o crescimento. E, portanto, injetam milhares e milhares e milhares de milhões, bilhões de dólares na economia quando há em contraciclo, é uma questão estatal. A mesma coisa em relação à economia chinesa. Só mesmo a Cecília Meirelles é que acredita que o comércio livre sem barreiras é que faz o progresso. É que em nenhum sítio ficou industrializado, nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, sem primeiro investirem nas suas empresas e fazerem barreiras alfandegárias. E aquilo que acontece em relação a Portugal é exatamente o contrário. Os nossos fundos foram dados em troca de nós perdermos indústrias, de nós perdermos pesca, de nós perdermos agricultura, de nós perdermos uma economia que, do ponto de vista monetário, pudesse definir a taxa de juros da sua moeda. Portanto, a adoção em Portugal, nos últimos os 20 anos da moeda única europeia, são os 20 anos em que o rendimento cresce 1/3 do que crescia anteriormente. Significa que nós recebemos fundos de coesão porque aceitamos constrangimentos
que liquidam a nossa economia, que fazem a nossa economia ficar uma economia de especulação imobiliária e distribuição de grandes superfícies e sem capacidade de sair desta espiral dos baixos salários e das baixas qualificações. Portanto, o que nos propõe a Cecília Meirelles é mais do mesmo, isto é, está tudo a funcionar mal, mas vamos insistir porque isto está a funcionar mal porque ainda não cortámos todas as pernas que tínhamos a cortar, não criámos toda a miséria necessária e toda a falta de investimento. Portanto, quero dizer, eu não tenho grandes elogios aos discursos redondos do Presidente, mas ele sempre fala de injustiça e desigualdade, coisa que para Cecília Meirelles deve advir de haver impostos para as grandes empresas. Olha, vamos continuar a falar de assuntos parecidos com este, no papel selado. Vamos lá ver. E então o que propomos para análise é um artigo assinado por Helena Roseta, no Jornal Público, a propósito de um decreto-lei aprovado também a 30 de dezembro, portanto também aqui nesta altura em que pouca gente dá atenção ao que vai saindo no Diário da República, é o Decreto-Lei 117 de 2024, que liberta uma série de terrenos, na prática pode libertar uma série de terrenos que estão em reservas ou que estão nos planos de ordenamento territorial dos vários municípios vedados a construção, por várias razões, e os solos rústicos poderão, a partir de agora, ser utilizados de uma maneira mais fácil para a construção. Diz a Helena Roseta que o diploma mantém algumas das restrições resultantes da Reserva Agrícola e da Reserva Ecológica Nacionais e obriga a que pelo menos 70% da área construída seja para habitação dita de valor moderado, podendo o restante destinar-se ao mercado livre. Mas, alerta a Helena Roseta, o que é o valor moderado? Hã? O que é o valor moderado? O que é o valor moderado para o preço da habitação? Pasme-se, é um valor que não exceda 125% da mediania do preço de venda no Conselho, nem 225% da mediania nacional, segundo os últimos dados do INE. A fórmula permite assim, diz Helena Roseta, sistematicamente, valores de venda acima dos valores atualizados do mercado, como se estes não fossem já suficientemente proibitivos para a maioria dos portugueses que procuram casa. Meus amigos, o que têm a dizer sobre isto? Queres começar tu, Nuno? Sim, para dizer que isto é uma solução para potenciar a especulação imobiliária, para criar ainda mais lucros dessa especulação. Porque aquilo que se pretende, isto é, eles não defendem que vamos libertar solos que não estão usos não urbano para construção pública. Podia ser um aspecto importante. Eles defendem que vão para construção privada, permitir libertar solos sem alterar o PDM, em simples sessão regular da Câmara fazer essa alteração, permitindo a valorização de terrenos de dezenas e dezenas de vezes superior ao valor que tinha um solo não urbano, fazendo, obviamente, uma pressão muito grande aos municípios para que façam isso, sem resolver o problema e aumentando a especulação. Sendo que, ainda por cima, aquilo que dizem as nossas estatísticas é que nós temos construção a mais, só que ela está devoluta ou está para uso especulativo. Um quarto das casas construídas e novas estão por vender, são usadas pura e simplesmente pelos investidores financeiros que podiam comprar um macaco em NFT, que é uma imagenzinha... Ou quase com uma banana, não é? Com blockchain que diz que é única, e claro que não são completamente parvos, sempre compram uma casa que tem algum valor e quer dizer, e usam isso para mera especulação, mais a turistificação, mais a vinda de estrangeiros com situações de impostos muito favoráveis, etc. Na realidade temos uma situação em que temos milhares de casas que estão devolutas e aquelas que se constroem-se para os muito ricos. E isto não é resolvido por esta questão, apenas aumenta a especulação. Portanto, o governo continua a acreditar piamente, isso é um princípio religioso, mas também de interesse, que dando muito dinheiro aos muito ricos, muitas casas aos muito ricos, por algum milagre há de sobrar uma tenda quechua para os pobres.
É Só isso. que um aspecto que eu não disse, a Helena Roseta apela a que os deputados, que têm 30 dias para poder fiscalizar esta lei, pô-la na Assembleia da República, é um decreto-lei, vem do Governo, portanto, e chamar o decreto-lei à Assembleia da República, é preciso que 10 deputados se reúnam e façam um pedido para que isto seja discutido publicamente. Já foi feito? O que já foi feito pelo Bloco, o Partido Comunista, o PAN e o LIVRE, 14 deputados propõem-se a Muito bem, estás discutir melhor isso. informado que eu. Esse é que é um bom jornalista. Paula, o que dizes? Olha, ocorre-me dizer que qualquer dia vamos comer todos betão, não é? Que é isso que está a perspectivar-se. Acho que há de facto esta caça ao terreno a partir de agora, não é? Que eu espero que não avance, espero de facto que estes 14 deputados consigam colocar aqui um travão, até porque, para além deste impacto que não terá, aquele impacto que, mais uma vez, feito, a publicação é um bocado a socapa, naquela fase em que as pessoas estão distraídas com outras coisas, e depois, como sempre, os pressupostos que sustentam este tipo de iniciativa nunca são os reais. Portanto, dizer que isto tem como intenção, não é? Que a vontade, o objetivo é ter mais habitação no mercado a preços acessíveis, fica completamente desmontado com este artigo da Helena Roseta. E depois também trago aqui a questão ambiental, porque esta questão da conversão de solos rústicos em urbanos está regulada, portanto, estávamos aqui a falar há pouco das regulamentações da União Europeia. Existem regulamentações no sentido de dizer que há uma degradação dos solos, portanto, estamos aqui a falar de cerca de 70% do mar a nível da Europa, este nível de degradação, e, portanto, a orientação é não se impermeabiliza mais, ou seja, não se impede, não se transforma mais solo urbano do que aquilo que já está disponível para a construção, que não dá, já estamos aqui em níveis que não são aceitáveis. E o que o Governo faz é justamente passar uma borracha por cima de tudo isto, dos cientistas, portanto, que está uma série de sustentações, tanto mais que antes deste artigo de Helena Roseta, uma série de especialistas vieram em cartas abertas e noutros artigos de opinião a alertar o Governo para o absurdo de uma lei nestes contornos. E é também um tipo de impacto que não está aqui a ser considerado, pelo menos eu não vi no tal decreto-lei que foi inclusivamente já promulgado pelo Presidente da República, eu não vi nenhuma preocupação com esta questão ambiental, e que era importante que ela existisse, porque nós, de facto, precisamos de terras para termos alimentos, não é? Porque não consta que eles venham de outra forma, não é? A inteligência artificial ainda não os produz. Muito bem, e assim encerramos esta edição do... Só para dizer que o Marcelo criticou este decreto, não é? O título vem exatamente disso, mas promulgou, não é? Mas promulgou. Estava eu a dizer que assim encerramos esta edição dos Comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem e, mais uma vez, bom ano. Os Comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.